Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Espero que todos estejam bem. Nessa manhã nós vamos compartilhar um texto que está lá em Marcos capítulo 4. Nós vamos ler do verso 14 em diante, onde Jesus estava ensinando à beira do mar aos seus discípulos. Ele estava falando sobre a parábola do semeador. Do verso 15 em diante ele diz assim: algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Outras são como a semente lançada em terreno pedregoso. Ouvem a palavra e logo recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesma, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda são como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações da vida, o engano das riquezas e o anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Jesus, quando ele diz a palavra do semeador, logo os discípulos o interrogam e dizem que não entendem o que ele diz. Jesus depois vem e explica sobre essa palavra, sobre essa parábola. O interessante disso tudo, queridos, é onde a palavra do Senhor tem caído em nossas vidas. O desejo que Deus tem, o desejo que o Senhor anseia por nós é que essa palavra multiplique em nossas vidas. Como? Com o nosso coração sendo uma terra fértil para ela. E a pergunta que eu faço nessa manhã é para você, e para que você possa estar meditando: o que tem recebido o seu coração? Ele tem recebido as palavras do Senhor? Ou ele tem recebido outros ventos, outras palavras, outras vozes têm permeado o seu coração que tem o direcionado distante daquilo que Deus tem preparado para você? O próprio texto fala que algumas sementes caíram em solos rochosos, que logo que quando vieram os ventos, vieram as perseguições, vieram as preocupações da vida, ou anseios ou engano das riquezas, sufocaram a palavra do Senhor. Muitas vezes Deus tem falado conosco, Deus tem nos direcionado, Deus tem nos dado a oportunidade de termos uma vida melhor nessa terra, de termos uma vida onde a própria palavra diz que bem-aventurado, que nós seríamos bem-aventurados. Mas às vezes algumas coisas têm sufocado a palavra de Deus em nossas vidas. O desafio e a reflexão que eu quero deixar para você nessa manhã é que o seu coração seja uma terra fértil para a palavra do Senhor. Que o seu coração seja uma terra fértil para que a palavra do Senhor produza a 100, a 200, a 500 por um. E o próprio texto diz que sementes lançadas em terreno pedregoso ouvem a palavra e logo receberam com alegria, mas permaneceram por pouco tempo essa alegria. Eu quero te dizer que quando a palavra do Senhor cai em um coração fértil, a alegria permanece eternamente. O Senhor nos chamou para que a alegria do Senhor fosse a nossa força, mas para que isso aconteça, o meu coração tem que estar preparado a receber a palavra do Senhor, e essa palavra criar raiz no nosso coração. Nós vivemos tempos difíceis, tempos complicados em nossas vidas, onde muito tem se dito, muito tem se falado, pessoas têm abandonado o Evangelho e seguido em outra causa que não é a causa do Senhor, e nós devemos permanecer fiel à palavra do Senhor, permanecer fiel ao que Deus tem falado a cada um de nós. Não são as tribulações da vida, não são, como o próprio texto diz, as preocupações dessa vida que deve sufocar a palavra do Senhor no nosso coração. Mas pelo contrário, nós devemos ser terra fértil, devemos ser fortalecidos pela presença do Espírito Santo em nós, para que as preocupações da vida passem, para que os ventos difíceis passem e nós permanecemos eternamente no Senhor Jesus. O que move o seu coração, o que move a sua vida, tem que ser a palavra do Senhor. Mas se essa palavra não frutificar no seu coração, meu irmão, assim como o próprio texto diz,
Virão preocupações da vida, virão situações difíceis, virão anseios por riquezas, e a palavra será sufocada no nosso coração. E nós temos visto isso acontecer quase que diariamente no contexto em que nós vivemos. O desafio que eu deixo para você nessa manhã e nesse dia é que outras pessoas, como a semente lançada em boa terra, ouvem a palavra, aceitam e dão uma colheita de 30, 60, até 100 por um. Que nós possamos ser essas pessoas, onde a palavra do Senhor multiplica em nosso coração. São como as pessoas que ouvem, aceitam a palavra e multiplicam ela no seu coração. Que Deus abençoe a sua vida, que você aceite aquilo que Deus tem dito com você, que seja tirado dos seus ouvidos todo o tapume, que o seu coração seja uma terra fértil para a palavra do Senhor. Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, que a graça e a paz do Senhor sejam multiplicadas em sua vida. Tenha um bom dia.